Então, dando continuação à leitura do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 6, até o verso 18. O título do capítulo é A Progenie das Filhas de Daksha. Dasha Dharmaya Kayada Dvishatrinavachendave Bhutangira Krisha Swebhyo Dvedvetarkshaya Chaparaha. Dasha 10 Dharmaya ao rei Dharma, Yamaraj, Kaya, a Kashyapa, Adat, deu, Dvishat, 2 vezes 6 e 1, 13, Trinava, 3 vezes 9, 27, Cha também, Indave, ao deus da lua, Bhuta Angira Krishaswebhya, a Bhuta Angira e Krishashwa, Dve, 2 a cada um, Tarkshaya, novamente a Kashyapa, Cha e Aparaha, o restante. Então a tradução deste verso e dos próximos, então as traduções, né, são as seguintes. Ele deu 10 filhas em caridade a Dharmaraj e Amaraj, 13 a Kashyapa, primeiro 12 e depois mais uma, 27 ao deus da lua e 2 a cada um destes, Angira, Krishashwa e Bhuta. As outras 4 filhas foram dadas a Kashyapa. Assim, Kashyapa recebeu ao todo 17 filhas. Agora, por favor, ouve enquanto declino os nomes de todas essas filhas e seus descendentes, que povoaram todos os 3 mundos. As 10 filhas dadas a Yamaraj chamam-se Bhanu, Lamba, Kakud, Yami, Vishwa, Sadhya, Marutvati, Vasu, Muhurta e Sankalpa. Agora ouve os nomes de seus filhos. Ó rei, um filho chamado Devarishabha nasceu do ventre de Bhanu, e ele gerou um filho chamado Indrasena. Do ventre de Lamba veio à luz um filho chamado Vidyota, que gerou todas as nuvens. Do ventre de Kakud veio à luz o filho chamado Sankata, cujo filho chamava-se Kikata. De Kikata vieram os semideuses chamados Durga. De Yami nasceu um filho chamado Swarga, cujo filho chamava-se Nandi. Os filhos de Vishwa foram os Vishwadevas, que não tiveram progenie. Do ventre de Sadhya vieram os Sadhyas, que tiveram um filho chamado Artasiddhi. Os 2 filhos que nasceram do ventre de Marutvati foram Marutvam e Jayanta. Jayanta, uma expansão do Senhor Vasudeva, é conhecido como Upendra. Os semideuses chamados Malhurtikas nasceram do ventre de Muhurta. Esses semideuses conferem os resultados das ações das entidades vivas de suas respectivas eras. O filho de Sankalpa era conhecido como Sankalpa, e dele nasceu a luxúria. Os filhos de Vasu eram conhecidos como os 8 Vasus. Ouve então, enquanto menciono seus nomes: Drona, Prana, Dhruva, Arka, Agni, Dosha, Vastu e Vibhavasu. De Abhimati, a esposa de Vasu, nasceu Drona. Foram gerados os filhos chamados Harsha, Shoka, Bhaya e assim por diante. Urjaswati, a esposa de Prana, deu à luz 3 filhos chamados Saha, Ayus e Purojava. A esposa de Dhruva era conhecida como Dharani, e de seu ventre nasceram várias cidades. Do ventre de Vashana, esposa de Arka, nasceram muitos filhos, encabeçados por Tarsha. Dhara, esposa de Vasu, chamado Agni, deu à luz muitos filhos, liderados por Dravinaka. De Kritika, outra esposa de Agni, nasceu um filho chamado Skanda, Kartikeya, cujos filhos eram encabeçados por Vishakha. Do ventre de Sharvari, esposa de Vasu, chamado Dosha,
veio à luz o filho chamado Shishumara, que era uma expansão da suprema personalidade de Deus. De Angirasi, a esposa de Vasu, chamado Vastu, nasceu o grande arquiteto Vishwakarma. Vishwakarma tornou-se o esposo de Akriti, de quem nasceu Manu chamado Chakshusha. Os filhos de Manu eram conhecidos como Vishwadevas e Sadhyas. Usha, a esposa de Vibhavasu, deu à luz 3 filhos, Vyushta, Rochisha e Atapa. De Atapa surgiu Panchayama, a duração do dia, que desperta todas as entidades vivas para executarem atividades materiais. Sarupa, a esposa de Bhuta, deu à luz 10 milhões de Rudras, dentre os quais os 11 principais Rudras eram Raivata, Aja, Bhava, Bhima, Vama, Ugra, Vrishakapi, Ajaipakat, Ahirbradhana, Bahurupa e Mahan. Seus associados, os fantasmas e duendes, que são bem aterrorizantes, nasceram de outra esposa de Buda. Então, o significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. 3 linhas e meia. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura comenta que Buda teve 2 esposas. Uma delas, Sarupa, deu à luz os 11 Rudras, e a outra esposa deu à luz os associados dos Rudras, conhecidos como fantasmas e duendes. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakha Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadama Hyam Dadati Swapadantika Vanchakalpatarubhyas cha kripasindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Este livro, Bhagavata Purana, é a base da nossa cultura e ele tem 10 temas principais. Ele foi produzido especificamente para homens e mulheres da nossa era. E o Srimad Bhagavatam recebe há uma orientação para a leitura do Srimad Bhagavatam, que é começar do primeiro canto e ir até o fim, o 12º canto. Então aqui nós estamos no 6º canto do Bhagavatam e pegamos um tema que parece assim atravessado, né? Se a gente usa como um oráculo, simplesmente abre para ver que mensagem tem para mim, fica surpreso com isso. Mas não é assim a ideia de ler o Bhagavata. Aqui em Vrajadama, por exemplo, estamos lendo o Bhagavatam desde o primeiro canto. Em Campina Grande também, quando iniciamos isso no ano 2000, no restaurante do Mahanama, reuníamos lá, fizemos uma cerimônia de fogo para iniciar a leitura do Bhagavatam, convidamos os indianos e a congregação que havia, iniciamos e estamos até hoje, lá já está no 9º canto. Aqui estamos no 6º canto e vamos lendo gradualmente. Então, é necessário, nesse caso, que temos quase todos aqui como visitantes, que a gente possa contextualizar agora o tema. O 6º canto, que é ainda da graduação, do nível de graduação de Bhaktivaibhava, o 6º canto, nos apresenta alguns dos 10 tópicos principais, e aqui está falando da criação e subcriação da manifestação cósmica, mas nesse ponto é da subcriação já. Ou seja, o povoamento de todos os universos, o povoamento especificamente desse universo. Então,
aqui o tema apresenta, então, essas características particulares. Nós vimos que começa a se falar das progênies das filhas de Daksha. Então, sabemos que Daksha, a essa altura, por ler o Bhagavatam, sabemos que Daksha enfrentou uma dificuldade muito grande, um obstáculo muito grande no cumprimento do seu dever prescrito. Ele é um Prajapati, então ele tinha que povoar o universo. Mas, ele, com muita seriedade, teve um número bem exagerado de filhos homens, 10.000, e levou esses filhos homens, conduziu esses filhos homens para a beira de um lago, onde eles pudessem fazer austeridades. E com essas austeridades eles se capacitarem para a vida familiar e para as responsabilidades sociais. Então, enquanto os filhos dele estavam se preparando, ele se retirou, foi para o seu trabalho normal, como um administrador também. Então ele foi para o seu trabalho normal, inclusive para manter os negócios, porque depois de 10.000 filhos iam dizer: pai, cadê minha herança? Eu vou começar a trabalhar, e agora? Por que parte eu começo? Então ele tinha que se preparar para poder distribuir toda a sua herança com os filhos e tal. Então ele estava bem consciente do seu dever prescrito. Porém, ele teve uma surpresa muito grande ao retornar ao lago e encontrar o ambiente completamente vazio. Claro que não estava cheio de prato descartável, de guardanapo jogado por aqui por ali, copos, latinha de refrigerante, não estava assim. Mas ele viu que não tinha sinal nenhum, não tinha ninguém ali. Então ele logo ele compreendeu que Narada Muni tinha passado por ali. A história conta que Narada Muni viu aquela brahmacharizada toda reunida assim, aquele grupo de brahmachari, disse assim: o quê? Eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou pregar renúncia para esses meninos. Mas eu não vou pregar diretamente, porque senão eu vou ter que fazer com que eles entrem em conflito com suas famílias, com seu pai principalmente. Então eu vou levar um questionamento para eles, e com a inteligência eles vão entender como funciona o mundo material e quais os objetivos de se viver dentro desse mundo material. Foi aí que ele chegou, tocando sua vina, e olhou todo mundo, e todos os brahmacharis prestaram reverência. Imagina, ele é um brahmachari sênior, né? Então, a pergunta primeira seria: como é que a gente pode permanecer brahmachari por muitos anos? Né? Uma vez fizeram essa pergunta para Hridayananda Maharaj: como é que a gente pode sempre permanecer brahmachari? Ele respondeu assim: nunca casar. Muito engraçado isso, virou piada aqui no Nordeste por muitos anos. Mas os brahmacharis podiam perguntar assim a Narada Muni: como podemos ter o mesmo resultado que o senhor, de já estar idoso e não se casar e tal, e permanecer brahmachari? Mas eles nem tiveram oportunidade, porque Narada Muni já chegou com a bomba do questionamento. Kim asat karma bhir bhave. Então, que significa: para que isso? O que vocês estão fazendo aqui? Para que se ocupar em atividades asat? Por que não ter o cuidado de observar a natureza material? Então ele desenvolve esse tema, fala e sempre da mesma forma com o questionamento. Kima sat karma bhir bhave? Para que se ocupar em atividades da seção Karma Kanda dos Vedas? Para que? Qual é o benefício que tem isso para o indivíduo e para as outras pessoas? E os brahmacharis, os 10.000 brahmacharis, entenderam, aceitaram e saíram peregrinando por aí, não voltaram para casa, não aceitaram a responsabilidade de casar, ter filhos, etc. Bom,
No Daksha entendeu isso, soube de tudo isso, voltou para casa e ainda tinha 1000 filhos. Então ele pegou esses 1000 filhos, educou esses 1000 filhos, preparou e disse: bom, seus irmãos, os Haryashvas, foram embora assim, naquele momento. Né? Todos se chamam, tipo assim, José Haryashva, Antônio Haryashva, entende? Era assim, eram os Haryashvas chamados. Né? Aí ele disse: agora eu vou colocar nesses o nome Sabalashvas. E aí mandou os 1000 Sabalashvas para o mesmo lago. Narada Muni já conhecia o caminho, né? Então Narada Muni, quando percebeu que tinha 1000 brahmacharis reunidos, gente, um brahmachari hoje em dia já é uma coisa muito importante, muito boa e muito rara. Aí, imagine que são 1000 brahmacharis reunidos. Né? Aí, de novo, ele foi lá e convenceu todo mundo. E aí os meninos também aceitaram, como os outros, e o argumento era o mesmo. Kima sat karma bir bhave. Então, mandou os meninos foram por conta própria, embora deixando o pai daquele jeito, sem filhos. Então, Daksha disse: bom, dessa vez eu não vou tolerar. Eu vou aplicar uma sanção para o Narada Muni, eu vou amaldiçoar Narada Muni. Chamou Narada Muni e com um argumento muito forte, dizendo que ele deveria ter deixado os meninos concluírem por conta própria e não influenciar os meninos. Então Narada Muni aceitou, porque era muito humilde, aceitou a maldição, que era não parar em lugar algum, sempre viajando e sempre passando pouco tempo em cada lugar. Narada Muni aceitou essa maldição, seguiu a sua vida, e Daksha pensou: e agora? Eu vou ter filhas, eu quero ter mais filhos, eu sou um Prajapati. Então ele gerou 60 filhas. O Bhagavatam diz especificamente que ele teve o cuidado de gerar filhas. Ou seja, no processo de Garbhadana Samskara, o homem e a mulher combinam se vão ter um filho ou uma filha. Pelo menos combinavam antigamente, né? Quando se tinha mais controle sobre toda a situação. Mas existem algumas informações adequadas para se é homem ou se é mulher. Até a ciência nos ensina um pouco isso, de como ter homem ou como ter mulher. E a ciência explica que o número de espermatozoides Y, que trazem o gene masculino, da sexualidade masculino, é menos numeroso que o espermatozoide X. Então, quando a mulher que tem no óvulo a composição X, se ela recebe um espermatozoide, se o óvulo recebe um espermatozoide Y, então gera um menino. E se ela recebe um espermatozoide X, gera uma menina. E tem muito mais, a ciência diz, muito mais espermatozoides com a bagagem X do que com a bagagem Y. Então a ciência explica como um casal, se alguém vai no engenheiro genético, um médico engenheiro genético, e diz que quer ter um filho homem, então ele vai dar algumas explicações. E os Vedas também têm suas explicações para isso. E ele teve o cuidado de ter 60 filhas. Nasceram as meninas, e ele disse: bom, com as meninas eu não vou mandar para lá, é meio perigoso elas ficarem sozinhas lá fazendo austeridade. Eu vou educá-las aqui em casa mesmo e depois eu vou me preocupar em fazer bons casamentos para ela. Os casamentos, às vezes, são feitos espontaneamente, surgem espontaneamente, mas às vezes são arranjados. Às vezes são arranjados por interesses particulares dos pais, como na época do Brasil colonial, que se casava uma filha obrigatoriamente com um homem rico para poder garantir a riqueza da filha e manter um padrão, etc., sei lá, por várias razões econômicas. Ou
é por uma questão de proteção espiritual, como é o caso de Swayambhuva Manu e Shatarupa, que eram muito ricos, eram tão ricos que o castelo dele, o palácio dele, era maior que a cidade de Caruaru, e tinha muros e tudo. E ele tinha uma filha, Devahuti, que era linda, linda, e tão linda que quando os Gandharvas, que são os anjos, né? Agora a gente já sabe, passavam sobrevoando com seus aeroplanos, ficavam admirando a beleza, era ponto turístico, né? Então eles vinham, passavam e viam a beleza daquele lugar. Uma vez um Gandharva, olhando do seu aeroplano para baixo, assim, viu aquela menina e achou tão linda que ele perdeu o controle da aeronave e puf, caiu. Teve um acidente. Quando o pai soube disso, disse: minha filha está na idade de casar, eu tenho que casar ela logo antes que ela saia derrubando o avião para sempre aqui. Então, ele fez o casamento dela, mas o que ele fez? Ele e Shatarupa, o casal, foram procurar uma pessoa muito qualificada, um sadhu muito qualificado, que pudesse protegê-la. E levou a menina até o eremitério do sadhu e apresentou, e ela se casou com esse sadhu. E quando ela chegou lá, tão linda, imaginem vocês, que é dito que em outros Puranas, que não é o Bhagavatam, que ela jamais havia repetido uma roupa. Ela tomava banho, usava uma roupa, tirava a roupa, em vez de jogar na roupa suja, já entregava para as servas darem para alguém. E ela usava uma roupa nova. Todo dia, cada vez que tomava banho, ela usava uma roupa nova. Era o grau de riqueza. As esposas de hoje em dia deviam exigir isso dos esposos. Trabalhem e me deem uma roupa a cada vez que eu tomo banho. E Prabhupada disse que tem que tomar banho 3 vezes por dia. Então, assim, a Devahuti tinha essa opulência, mas quando ela foi até o eremitério e ela viu o candidato, o noivo, ele estava já com as unhas longas, sem cortar, há muito tempo, meditando, o cabelo cheio de dread, igual ao nosso Vitor, ou Dayanide, cheio de dread, assim, mas o dele era diferente. O de Dayanide é dread de salão de beleza. O dele é outro tipo de dread. Era o dread da poeirinha que vinha, sabe essa poeira que quando a gente deixa a janela aberta aqui do templo e o Maharaj está ali trabalhando com o Zé Carlos, vem aquela poeirinha e entra e fica em todas as partes da sala do templo aquela poeirinha, por isso a gente não deixa. Então, aquela poeira havia feito placas de poeira no corpo dele. Quando ela viu, ela não disse: que horror, pai, como é isso? Ela simplesmente entendeu: se meu pai está dizendo que eu devo me casar com esse sujeito, é porque ele por trás dessa carcaça tem alguma coisa positiva. Então, ela aceitou, sentou ali, ele estava em meditação, abriu os olhos, disse para Shatarupa, a mãe, e para o pai: aceito. A menina sentou na frente dele e ela tinha aprendido que tinha que cozinhar gulab jamun, que tinha que cozinhar burfi, sandesh, tudo isso, vegetais, matar paneer, kofta, não sei o que, tudo isso para o esposo, e via o esposo ali que só respirava. Não come, o camarada não come, não faz nada aqui, não tenho que lavar a roupa dele, não tenho que fazer nada. Então ela disse: bom, eu vou fazer o mesmo que ele está fazendo. Aí ela sentou na frente dele e começou a meditar também. E ele seguiu. Um dado momento, a meditação dele quebrou e ele disse: caramba, eu já tenho uma noiva, ela deve estar por aqui. Abriu o olho. Quando ele abriu, ele viu a menina cheia de dread, com placas de poeira no corpo. E ele ficou chocado, ele disse: meu Deus, aquela menina linda, aquela princesa, e agora? Olha a minha responsabilidade, o que está acontecendo com essa menina? Então o que ele fez? Ele interrompeu a meditação e disse: está na hora de eu assumir a vida familiar. Aí ele disse para ela que podia se cuidar. Aí ela foi, entra no lago,
todas as Gandhárvicas, aqui só temos uma, mas naquele lago tinha um monte de Gandhárvica lá que resolveu, não, eu vou dar para você o banho de noiva. Banho de noiva, hoje se vende banho de noiva em alguns lugares aí. Caro, né? Levaram a menina no banho de noiva, tiraram aquelas placas todas e passaram um bronzeador para ela ficar mais moreninha. E arrumaram o cabelo dela todo, e cuidaram dela todo. E Devahuti sai de novo, aquela princesa belíssima, e ele também se recompõe lá, do jeito dele. E ele disse, bom, o marido, instrução agora, o marido deve dar para a esposa algo especial e melhor do que o pai dela deu para ela. Então, o que é que eu devo dar para ela? Ela tinha um palácio que era maior do que Caruaru. Ela trocava roupa, cada vez que tomava banho era uma roupa nova. O que é que eu vou dar? Ele disse, com o poder místico dele, não foi trabalhando, né? Porque ele fez austeridade, desenvolveu o poder místico, e aí com o seu poder místico ele cria um palácio menor, porém voador. Um palácio que voava. E foi aí que Devahuti foi viver com o marido. Bom, essa é uma parte aí da história. As meninas precisavam ter um casamento arranjado, as 60 filhas de Daksha. Então, com muito senso de responsabilidade, ele procura maridos adequados para essas esposas. E esse é o tema aqui do capítulo, a progenie das filhas de Daksha. Então, cada menina dessa, cada filha de Daksha, cada uma das 60, se casa com pessoas completamente responsáveis e através de casamento arranjado. Mesmo na balada, no mundo, né, nas baladas do mundo, às vezes a gente tem encontros entre homens e mulheres que são arranjados, né? Um amigo tem uma namorada, e a namorada tem uma amiga, aí o amigo diz para o amigo, minha namorada tem uma amiga que está sempre com ela, mas ela está desocupada, ou ela está solteira agora, então vamos lá sair juntos, e você vai e sai, e acontece tudo, a gente já sabe, não precisa entrar em detalhes, o resto a gente já sabe bem. Então isso é um casamento arranjado também, isso é uma união arranjada também. Então a ideia de uma união arranjada é uma ideia de muita responsabilidade, de acordo com o objetivo. Quando o objetivo é o gozo dos sentidos, a gente faz as malandragens para satisfazer o gozo dos sentidos. Quando o objetivo é a proteção à mulher, os pais e as autoridades fazem os arranjos de acordo com isso. Quando o objetivo é preservar o patrimônio familiar, a pessoa, através da avareza, vai fazer o arranjo, como foi na época da colônia, do Brasil colonial. Então, assim, aqui o que nós estamos vendo agora, e é um tema importante, porque a gente precisa saber, aqui há um tema importante, que é um casamento arranjado. Daksha está arranjando um casamento para suas 60 filhas. Elas não foram para a pista esperar o direito de escolher o namorado e o marido. Elas tiveram a sua chance de encontrar o casamento. Então, mas Daksha faz com esse senso de responsabilidade, de proteção. Então, esse é um dos pontos que me chamou a atenção toda essa... Aqui tem assunto para muito, muito tempo, porque cada personalidade dessa tem mencionada aqui, tem uma importância na história védica. E todas essas pessoas são mencionadas em outros lugares dos Puranas, e do Mahabharata, e de outras escrituras. Então, todas essas personalidades aqui, cujos nomes são mencionados, são importantes. Eu não vou dizer para vocês, e é a pura verdade, eu não conheço os detalhes da vida, da biografia de cada uma dessas personalidades. Mas, e Prabhupada também não dá ênfase a isso no Bhagavatam. Mas essa importância existe. Mas existem aqui algumas
alguns temas que são importantes, que podem nos ajudar a compreender um pouco melhor a cultura védica. Os alunos do Instituto acabaram de ter um curso de vida de Grihasta, do Ashram de Grihasta, e puderam compreender alguns conceitos que às vezes se tornam mitos dentro da convivência no nosso movimento. E agora nós temos aqui também um tema que é o casamento arranjado. Então isso aqui é para ver o grau de responsabilidade que o pai Daksha tinha para com suas filhas. E elas tiveram vários filhos, e os filhos eram pessoas importantes, e por aí vai, né? Também nós vimos que algumas dessas mulheres aqui mencionadas, filhas de Daksha, tiveram filhos que não eram seres humanos, exatamente. Até se fala de uma que teve uma cidade. Então, como isso é possível? Nós estamos falando da gênese da criação no mundo material, da formação da formação do mundo. Essas pessoas eram dotadas de outras características que não eram as características de Kali Yuga. Não eram seres humanos Manda, Sumanda, Matayo, Mandabhagya, Padrutaha, pessoas que são dentro da era de Kali despreparados para qualquer tipo de independência intelectual, espiritual. Não eram assim, eram pessoas dotadas de muitos poderes, maturidade espiritual, maturidade material e também poderes místicos e também poderes específicos. Então, Prabhupada não explica, então a gente também não tem a obrigação de conhecer isso exatamente. Mas nós podemos entender que, através desse tipo de conceito que eu estou desenvolvendo no momento, que essas pessoas eram dotadas de poderes específicos para povoar o mundo, para criar facilidades dentro do mundo. E essa é a mensagem que nós podemos receber daqui, que não eram pessoas vivendo como nós vivemos hoje, que é tão difícil conseguir até mesmo a mínima independência econômica para tocar a vida dentro deste mundo. É muito difícil e por causa da busca pela sobrevivência, nós criamos tantas inimizades, criamos tantas dificuldades entre nós por causa da sobrevivência. Então não é esse tipo de gente vivendo esse tipo de experiência, é uma sociedade muito mais protegida, muito mais previsível, onde uma pessoa se desenvolvia, estudava, depois ia automaticamente se engajar dentro da sociedade. Hoje não há nenhuma garantia. Nós recebemos um diploma e não há nenhuma garantia de que vamos nos inserir facilmente na sociedade. A sociedade está saturada, porque o capitalismo está em crise e a falência do capitalismo é previsível, já se fala muito disso, a qualquer momento pode haver uma grande bancarrota universal, planetária mesmo, e por causa da predominância desse sistema socioeconômico, a sociedade já está desenvolvendo várias doenças sociais. A avareza é muito difícil de ser, hoje em dia, superada por uma pessoa que busca virtudes, porque para se desenvolver economicamente, a pessoa tem que competir tanto, que ela se torna avara em busca de dinheiro, etc. Então é muito grave o momento em que nós nos encontramos, e se nós não fazemos o que hoje estamos fazendo, acordar bem cedo de manhã para ouvir o Srimad Bhagavatam, para deixar que a nossa inteligência e a nossa alma possa desfrutar e obter ferramentas para todo dia
O Bhagavatam é considerado como o sol na vida de um Vaishnava. Se não há leitura do Bhagavatam, o sol é como se passássemos todo o dia na escuridão da noite, porque o sol não despertou. Então aqui nós temos um tema que é iluminante, um tema para nos levar a reflexões muito práticas. Não é um tema intelectual, inclusive o tema é bastante curioso, porque trata de uma Gênesis que Prabhupada passou agora do verso 1 até o verso 19 sem dar nenhum significado. E no verso 19 dá um significado de 3 linhas e meia. Então Prabhupada está puxando a nossa inteligência para os próximos temas que vem aí, a inteligência do leitor, para os próximos temas que vem aí. Eu peguei esse ponto para explicar, para poder pontuar a etapa que estamos estudando agora aqui em Vrajadama do Bhagavatam, e que nós possamos nos situar dentro desse universo com um pouco mais de cultura. E aqui o tema é o pai fazendo casamentos arranjados para suas filhas, que eram 60, não era uma nem duas, eram 60 filhas. Então ele tinha realmente que procurar grandes candidatos. Naquela época havia grandes candidatos e havia uma coisa, que era a poligamia. Hoje não há esses dois recursos, não há bons homens candidatos ao casamento, nem há poligamia. Então não há recursos para se organizar a sociedade. A sociedade tem uma crise muito grave, e essa crise grave cabe a nós encarar da maneira mais espiritual possível. Não estou dizendo que essas coisas sejam soluções para os problemas de hoje, mesmo porque não há virtudes predominantes nos seres humanos de hoje, nem homens, nem mulheres. Não há virtudes predominantes. O que há é uma grande confusão mental, uma grande dificuldade intelectual, quando alguns conseguem trabalhar com jogo de palavras, com uma pequena linha de raciocínio, se considera um grande filósofo, um grande conhecedor. E quando alguém, nessa era de Kali, consegue sustentar a própria família, é considerado um homem bem-sucedido. Isso é 12º canto do Bhagavatam. Quando se descreve as características da era de Kali, se descreve isso, que quando um sujeito consegue sustentar a própria família, já se considera um homem bem-sucedido, realizado dentro desse mundo. Quando, de fato, a autorrealização envolve muitos outros aspectos, que não é simplesmente a realização econômica. Então, esse é o tema aqui. Vou parar se vocês tiverem perguntas ou comentários. Mahanama. Eu gostei muito da falência do capitalismo. O Paulo Guedes precisou disso. Mas a minha curiosidade, Maharaj, é que Narada Muni, ele convence um grupo bem grande de jovens, né, de homens que tentavam se qualificar espiritualmente para assumirem uma posição na vida espiritual. E Narada Muni chega e convence essas pessoas, né, a não se ocuparem nessa atividade, com um argumento assim, muito interessante. E, no caso de Kadamba Muni, se qualifica, né, ele não tinha essa finalidade, né, de eu vou me casar. Ele estava se qualificando para a vida espiritual. Aí Devahuti é apresentado a ele, ele se casa e assim, desse casamento surge Kapila. Né? Então, a atitude de Narada Muni não acaba sendo assim, uma atitude perniciosa para o interesse da sociedade, que as pessoas qualificadas espiritualmente são convencidas a não se ocuparem em atividades fruitivas, e aí fica essa atividade para pessoas não tão ocupadas, não tão assim, qualificadas espiritualmente. Prabhupada diz isso, mas Prabhupada explica que as atividades fruitivas não nos levam ao objetivo último, Krishna Prema Bhakti. Então, como não nos levam ao objetivo último, as atividades fruitivas têm outro objetivo, então o Daksha cometeu um erro. Ele foi injusto em amaldiçoar Narada Muni,
considerando que Narada Muni estava errado, porque Narada Muni de fato não estava errado. Era o começo da criação, e no começo da criação também precisava de pessoas renunciadas que pudessem dar exemplo e pudessem, além do desenvolvimento material, pudesse ter também uma oportunidade espiritual. Então é um equilíbrio entre a sociedade, mas houve aí um conflito. Então o Bhagavatam traz o conflito entre Daksha e Narada Muni, que seria representando o conflito entre a seção Karma Kanda dos Vedas e a seção Bhakti Kanda ou Upasana Kanda dos Vedas, quando a seção Upasana Kanda dos Vedas critica as atividades fruitivas e critica a liberação impessoal e diz que a pessoa deve definitivamente se ocupar a serviço de Krishna como pessoa para alcançar Krishna Prema Bhakti. Então, Prabhupada explica isso, nós vimos isso esses dias aqui, nos capítulos anteriores. Prabhupada explica isso, que Daksha cometeu uma injustiça por amaldiçoar e que Narada Muni não cometeu exatamente um erro, porque ele estava pregando o que era necessário. Aí ele também fala que ele também acha que foi injustiçado, que foi amaldiçoado pelos pais dos devotos, porque ele fez o mesmo que Narada Muni. Prabhupada fala isso, que ele fez o mesmo, então ele também estava amaldiçoado e por isso ele não podia parar em nenhum lugar para poder traduzir o Bhagavatam. E agora ele diz, eu estou iniciando muitos sannyasis que podem viajar e aceitar a maldição por mim, para eu ficar parado e terminar o Bhagavatam. Prabhupada fala assim. Então esse conflito existe mesmo, e você trouxe o conflito original do Bhagavatam. Mas como o Bhagavatam tem como objetivo demonstrar o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus e a meta Krishna Prema Bhakti, então aqui é uma fase do Bhagavatam em que se mostra o conflito entre Bhakti e Karma Kanda. Entende? Então essa é para levar a esse tipo de reflexão mesmo. Mas a conclusão é que a renúncia do gozo dos sentidos e a ocupação em Bhakti é sempre benéfica. Tudo bem? Existe algum momento que se deu uma harmonia entre essas duas vertentes? Existe. Para que a pessoa seja produtiva nesse mundo e ao mesmo tempo se desenvolva? Existe. Há uma evolução da busca da natureza de civilidade de um indivíduo. O indivíduo tende à posição de vikarmi. E ele não está nem aí para nada, não segue regra nenhuma, faz o que ele bem quer, entende, muito interessado em desfrutar, não aceita nenhum tipo de autoridade, não aceita nada, só faz o que quer e bem entende, desrespeita todo tipo de regulação, de norma, de estatuto, de regimento, de qualquer coisa que vá contra o interesse dele. Ele é chamado de vikarmi, e essa é a classificação vikarmi. Ele rejeita os Vedas. Então, quando os Vedas, que são dados para acompanhar e promover o avanço do homem, do ser humano, quando os Vedas se apresentam, ele dá a maior parte da sua literatura voltada para ensinar a pessoa a viver nesse mundo através de uma vida disciplinada, regras e regulações dadas pela seção Karma Kanda dos Vedas. E qual é o básico? Jagya, sacrifício. Você tem que fazer jagya, sacrifício. Todas as suas atividades devem ser para satisfazer os semideuses, porque assim você vai obter bom nascimento, riqueza, promoção aos planetas celestiais, vida longa, beleza física, dinheiro no bolso e assim por diante. Então faça isso. Então Krishna aprova isso de tal forma que quando a pessoa adora os semideuses, ele aceita a adoração aos semideuses, ele incentiva, ele promove com facilidade para os semideuses darem a ele, aquela pessoa que está adorando. O que a pessoa quer, é Krishna quem dá, para a pessoa aumentar a fé. E a pessoa vai assim até que ela entende o que é liberação,
que está além, a liberação que vai além de tudo isso, além de bom nascimento, poder e tudo mais, né? Autoestima e todas essas coisas, ele vai além de tudo isso, que é a liberação impessoal. Então, outra vez, isso é dado como legítimo. E então, a pessoa, depois disso tudo, entra em bhakti. Esse é o processo natural. Prabhupada trouxe o processo e já com esse equilíbrio. O equilíbrio de que a cultura védica, na cultura védica, a pessoa deve aceitar o sistema varnashrama e aceitar a posição de brahmachari, grihastha, vanaprastha e sannyasi. E como brahmachari, ela deve estudar, deve desenvolver apego e amor, amizade pelo mestre espiritual, respeito, consideração e identificar o mestre espiritual. Como brahmachari, ela deve se dedicar a isso. Depois, como grihastha, ela vai ser responsável pela família. Como vanaprastha, ela vai recobrar a importância da vida espiritual. E como sannyasi, ela vai cuidar de todas as pessoas, servindo todas as pessoas. Então, a harmonia que você propõe na sua pergunta vem de aceitar um sistema que seja cientificamente adotado, aplicável às diferentes condições psicofísicas dos seres humanos. Então, por isso que Prabhupada aceitava situações, digamos assim, escandalosas para a cultura védica. Para mim, a situação mais escandalosa é quando uma devota muito querida de Prabhupada vai embora do movimento e retorna. E quando ela retorna, ela diz a Prabhupada, e Prabhupada fica muito feliz, ela volta no festival de domingo, Prabhupada diz, chame ela aqui no meu quarto. Aí levaram ela lá na salinha que ele dava o darshan, e ele disse, que bom, todo mundo sentiu muita falta sua, eu estou muito feliz que você tenha voltado. Aí ela chorando, ela diz, Prabhupada, eu realmente senti também, voltei, só que agora eu tenho um problema. Então Prabhupada diz, qual é o seu problema? Ela diz, eu acho que eu estou grávida e não tenho alguma coisa, ela não tinha relação, não tinha contato com a pessoa com que ela tinha engravidado. Não sei se ela disse que não sabia quem era, alguma coisa assim. Ela disse que estava grávida, que estava sozinha. Prabhupada disse, não se preocupe, você pode ficar aqui, nós vamos cuidar de você e eu vou conseguir alguém para proteger você. Então, olha que escândalo dentro do que seria a cultura védica. Então, Prabhupada reúne os 10.000 brahmacharis que ele tinha. Em vez de dizer Kim Asat Karma Bir Bhave, Prabhupada diz, então, eu tenho uma situação, eu preciso de ajuda, temos uma devota que está grávida e não tem contato com o pai da criança e ela precisa ser protegida. Quem daqui gostaria de se casar com ela? Nenhum dos 10.000 brahmacharis levantou a mão dizendo que queria. Então, Prabhupada disse, você, Prabhu, você, fulano, você aceitaria proteger? Ela disse, se o senhor quiser, eu faço. E eles se casaram e depois ele tomou sannyasi. Ela não estava grávida, foi um engano dela. Também preciso dizer que ela não estava aplicando uma ali em Prabhupada. O golpe da barriga, né? Coisa assim. Ela não estava grávida, foram coisas da saúde dela. E aí depois ela ficou e se desenvolveram os dois. Então, para mim, quando eu observo o que é os mitos da cultura védica, e eu vejo Prabhupada agindo desse jeito, parece que Prabhupada estava livre de qualquer tipo de mito quando ele encara essa situação. Qualquer tipo de mito. Mito com família, mito com a mulher, mito com o homem, mito com o brahmachari, qualquer tipo de mito ali, Prabhupada estava livre. Então, existe uma harmonia. Essa harmonia está no momento atual na coerência das instruções de Prabhupada, que nós precisamos desvendar e realizar. Cabe a nós realizarmos isso. E nós estamos tentando, com compreensão mútua, escuta empática, e todas essas histórias que nós estamos estudando, tentando encontrar uma maneira de criar uma relação em cultura de paz, porque nós precisamos pregar para as pessoas, nós precisamos cuidar das pessoas, nós não precisamos paz
entre nós como objetivo último viver em paz agora, tomar banho de lago e comer praçada de manhã, de tarde, de noite. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de ajudar as pessoas que estão confusas, como estamos fazendo de fato. Todos nós éramos confusos e agora estamos com uma linha de raciocínio que está nos levando à iluminação. Não estamos iluminados ainda, mas estamos numa linha de raciocínio. Então não precisamos conflitos entre nós. Nós precisamos trabalhar duramente para atender as pessoas. Vrajadama passa um momento muito bonito, parecido com aquela personalidade que você, Vititra, Chandramukha Maharaj, Lila Raja desenvolveram, que é o apego a... São poucas as pessoas que desenvolveram isso. Lokashaks também. Ele também desenvolveu isso. Que é o apego a cuidar das pessoas, a fazer amizade com as pessoas. Vititra e Chandramukha Swami, que são muito diferentes em várias coisas, são idênticos em relação a isso. De cuidar das pessoas, de olhar a pessoa, qualquer um que chega. Chandramukha chega a dizer, ele é um devoto. O cara chegou lá de qualquer jeito e diz, ele é um devoto. Ela é uma devota, ele ainda não sabe, mas ele é um devoto. E fala, para mim é chocante, eu sou bem diferente disso. Assim, tenho que dizer isso, não me sentindo superior, pelo contrário, me sentindo muito inferior a essa galera que eu citei. Agora, porque o que nós temos que fazer é distribuir a compaixão de Sri Chaitanya Mahaprabhu, a cuidar das pessoas. Então há essa possibilidade de harmonia em Prabhupada. Ok? Vou ouvir a pergunta do Baladeva, prometo que vou responder bem rapidinho, para a gente poder ocupar o tempo, que hoje é um dia interessante para a gente, né? O dia da formatura, nós temos muito trabalho, mesmo Mahanama tem que ir para a cozinha rapidinho, eu sei, porque, bom, ele é místico, né? Mas, de qualquer forma, com o meu poder místico, eu trouxe Mahanama, justamente porque eu sabia que tudo que eu não sei fazer e que eu gostaria vai acontecer hoje. Então, vocês vão ver hoje, assim, produzir uma praçada maravilhosa e esse é o meu poder místico. Eu fiz por amizade, Mahanama aceitou, estamos aqui. Bom, Baladeva, pode falar. Eu gostaria de saber se esse tema da progênie dos Prajapatis é o nosso argumento que refuta a teoria da evolução de Dharma. Não refuta sobre o paradigma científico. O paradigma científico até agora é irrefutável. Nenhuma religião conseguiu. A ciência está trabalhando com a física quântica e para poder explicar alguns fenômenos, mas até agora não tem nenhuma teoria que refute a teoria de Darwin. E a teoria de Darwin, que é uma teoria, como se diz, não é comprovada em nada, é aceita em base ao paradigma científico, mas o paradigma científico corre que nem atualmente o capitalismo, né? Tem muita gente falando, mas está aí predominando. E a que vai nos levar? Já podemos prever a que vai nos levar o capitalismo. Quando a gente leu o Prabhupada Lilamrita, eu li recentemente, estou lendo, na verdade, aqui, aquele livrinho Prabhupada. Eu queria ler, não tinha... Trouxe mas era muito difícil, eu não queria estudar, eu só queria ler. Então eu peguei um livro Prabhupada, desse pequeno de Sankirtan, e fiquei encantado, estou lendo todo dia e estou desfrutando muito. Prabhupada conta o maior problema da Segunda Guerra Mundial foi quando os britânicos, querendo evitar que os indianos aderissem aos inimigos, bombardearam nos portos mais de 100 navios indianos e impediram a circulação dos alimentos pelo continente indiano e receber alimentos de fora e exportar alimentos e acabou com o comércio da Índia e a fome se assolou. E Prabhupada disse, é muito comum ver pessoas passando fome e que a fome chegou muito perto. Ele disse que o pai dele, ele conta que ele próprio não passou fome assim, mas que ele viu muita gente passando fome. E
inúmeras pessoas desabrigadas e tudo. Então, imagine esse tipo de escassez, é uma ameaça constante. Nós vimos a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu com a Áustria, com a Alemanha e todos aqueles países, a Itália, né, que recebeu, inclusive, reforço do Brasil na época. Nós vimos como agora também mandamos um reforço para a Itália. Então, assim, nós vemos toda essa situação e a qualquer momento tudo isso pode acontecer de novo. E nós precisamos falar com as pessoas a mensagem que vem de Cristo. Então, a teoria de Darwin é irrefutável. Não adianta nós queremos dizer que, com palavras jocosas ou infantis, ou tudo que é uma especulação, que é não sei o quê, não é por aí. Os nossos devotos já sabem disso, já estão trabalhando com a linguagem da ciência para poder refutar, mas o criacionismo, que é a teoria que compete, não chega perto ainda de solucionar o problema de acordo com a linguagem que a população entenda, porque a população está toda viciada na linguagem e no paradigma científico. Qualquer coisa que você queira explicar, se você não explicar no paradigma científico, você é visto como ignorante, especulador, etc. Então, o Ayurveda, por exemplo, que tem uma linha bem parecida com o paradigma científico, mas falha em algumas situações, não é aceito, porque não está de acordo com o paradigma científico. Aí a gente vê uma situação bem complicada para todos. Tudo bem? Vamos parar por aqui. A gente pode conversar, vocês podem me procurar depois. Se você quiser falar alguma coisa da organização, tudo bem. Se for uma pergunta da aula, eu peço que vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.